e com o torcedor do Cabuloso na contagem regressiva. O tal do 99,999% não acaba nunca, mas eu te garanto que tá na reta final. Já já vou te mostrar as contas que faltam pro Cruzeiro subir matematicamente. Afinal, rolou mais uma vitória no fim de semana e ó, a Série A é logo ali, viu? Saudação, João. Saudação de dever cumprido, a um passo de ser finalmente matematicamente finalizado. Vamos, gigante! Vamos! Vamos, Cruzeiro! Que torcida! Se eles estão felizes de novo, eu tô feliz de novo! E pode ter certeza, Luva, do chefe ao torcedor mais simples, não há um cruzeirense que não tenha passado o domingão felizão com o time. Dia pra curtir família, levar a criançada pra tomar aquele sorvete, de sair pra trocar figurinha, por que não? A última folga antes do que tem tudo pra ser o dia da glória, quarta-feira contra o Vasco. Temos que ganhar com bola, sem bola, colocar a camisa e o coração dentro de campo. O jogo contra o CRB foi o de número 50 de Paulo Pessolano pelo Cruzeiro, comandante de um grupo que está finalmente recolocando o time em seu devido lugar. Você está revivendo um gigante! Professor cheio de orgulho da rapaziada. É um orgulho de... É um orgulho ver que jogadores que não estavam jogando, quando entram, fazem bem e se aplicam taticamente, colocam intensidade. Em intensidade. O lateral Marquinhos Cipriano é um desses exemplos. Regularizado há mais de um mês, fez só no sábado a sua estreia pelo clube e quase já marcou no comecinho. Na batida, pela linha de fundo, na tentativa do Cipriano. Uma das novidades do Cruzeiro. Um prazer, né, estar estreando com essa camisa. Todo mundo sabe a força do Cruzeiro. Quem também ficou no quase foi o Luva. O desvio de cabeça do Luva. O CRB ainda não tinha incomodado, mas na primeira ida ao ataque, teve pênalti marcado nessa disputa do Mocelin com o Machado. É pênalti! Pênalti no Mocelin. Jogadores do Cruzeiro estão reclamando que no início da jogada houve uma falta do Anselmo Ramon. Que o braço do Anselmo Ramon, para mim, é faltoso, não é braço de referência, vai no pescoço do jogador do Cruzeiro, deveria ter sido marcada a falta. O pênalti foi confirmado, mas o que podia ser lei do ex pro Anselmo Ramon acabou indo parar longe do gol. Olha como a bola viajou, onde foi parar. O camisa 9 do CRB, aliás, não tava num dia de sorte, nem no primeiro. Grande defesa do Rafael Cabral. Nem no segundo tempo. Anselmo Ramon bateu e ela deu um beijinho na trave e saiu. Anselmo Ramon, Rafael Cabral trabalha de novo. E se o Paredão segura tudo lá atrás, fica bem mais fácil pra galera lá na frente. O Luva parou na trave. Já o Estênio encontrou as redes. Gol! É do Cruzeiro, é do líder da Série B! Eu acho que isso aí é fruto de muito trabalho, não só meu, mas como de toda a equipe que a gente vem trabalhando. Trabalho ainda mais recompensado quando já nos acréscimos o Bruno Rodrigues fechou o placar da vitória. Golão, golão, golaço! Bora, subiu! A 19ª do líder disparado da Série B. De um time entrosado até na dancinha. Ai, ajuda aí, doutor! Bom, eu acho que é um momento de euforia, um momento de felicidade que tem que ter. É algo ali de dentro mesmo, mas é engraçado, as coisas que acontecem são engraçadas, né? Aí, pai! Ganhamos mais uma! Vamos que vamos, pai! Mais três, cabuloso! Bora entender a matemática do acesso? Porque olha só, esse é o cenário atual. O Cruzeiro tem 20 pontos de vantagem para o Londrina. Primeiro time fora do G4. Se vencer, o Vasco sobe. Bora entender passo a passo. Olha só, nesse cenário que a gente está colocando aqui, ó, o Cruzeiro venceu o Vasco. A vantagem sobe para 23 pontos. O Londrina, é bem verdade que ainda tem 24 pontos para disputar. Só que aqui na nossa próxima tela, a gente vai mostrar para você que o Londrina venceu todos os jogos nesse cenário, né? Vai para 69 pontos. Passou o Cruzeiro.
Só que o Vasco ainda teria 18 pontos em disputa. E por que 18 pontos? Porque ele teria perdido justamente para o Cruzeiro e para o Londrina. Tem confronto direto ainda. O Vasco, vencendo tudo, não alcançaria mais o Cabuloso e o Cruzeiro subiria independentemente de Bahia, Grêmio ou até Sport. E é por isso que agora a gente vai para a Toca da Raposa, acionaremos Ludiciance. Ô Lúdio, seguinte, para vencer na quarta, o Cruzeiro vai ter uma presença importante, mas pode ter um desfalque importante, não é isso? Muito boa tarde. Fala Marcelo, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no GE. Pois é, de ausência, pode ser que o técnico do Cruzeiro não esteja presente. O Paulo Pessolano vai ser julgado amanhã pelo STJD por aquela expulsão no jogo contra o Grêmio em agosto. Ele foi denunciado por conduta contrária à ética desportiva. E se ele for punido com a partir de um jogo de suspensão, aí ele corre o risco de não estar presente aí à beira do gramado nesse jogo contra o Vasco. Por outro lado, uma presença muito importante já foi confirmado. O patrão vai estar presente, vem a BH acompanhar de pertinho aí essa partida, junto aos mais de 50 mil torcedores que já garantiram os ingressos. Inclusive, o clube tem a expectativa aí de que a carga de 60 mil ingressos se esgote ainda hoje. Ah, e uma curiosidade, um dia depois do jogo, no dia 22, é aniversário do Ronaldo. Então imagina aí, o Cruzeiro sobe, que presentão pro patrão, né Marcelo? Volto contigo. O presente de milhões, Lud, muito obrigado, bom trabalho. Léo Campos. Abertura para Bruno Rodrigues, no lado esquerdo Bruno, chega no bico da área, pedala, invadiu, pé direito, pro gol, golaço! Golaço! Do Cruzeiro, 0! Aos 45, pra matar o jogo. E eu dizia, né, Rafa Silva, ele entra no segundo tempo, se não faz gol ele participa, a arrancada, a visão, abre na esquerda, e que jogada, né? Bruno Rodrigues, como ele dribla o adversário, como ele limpa, do bico da área, bate colocado, manda pro fundo do gol, aos 45, mata o jogo Cruzeiro. Chega aos 65, já subiu, né? É aquele tom de já subiu no Rei Pelé. Finalmente, para sair dessa fase sem graça, voltar pra Série A. Bruno Rodrigues, 2 para o Cruzeiro, 0 pro CRB. Esse foi o segundo gol do Cruzeiro na vitória de 2-0 sobre o CRB sábado lá no Rei Pelé em Alagoas. Primeiro gol do jogo foi marcado pelo jovem Stênio aos 7 minutos do segundo tempo e o Bruno Rodrigues neste golaço que ouvimos mais uma vez na narração do Léo Campos fechou a conta 45 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time do Pesolano chegou aos 65 pontos e fica apenas a uma vitória de confirmar de forma matemática o seu acesso. Quarta-feira tem o jogo contra o Vasco às 9 da noite, Léo. Rosane Meirelles está aqui no estúdio pra gente falar mais sobre este jogo. Rosane, que no final de semana estreou nas transmissões do Cruzeiro, agora como setorista, já reapresentada aqui no Super FC. Boa tarde, Rô. Boa tarde, Léo, Pedro, uma ótima tarde também para o ouvinte ligado aqui no Super FC. Uma vitória importante aí para o Cruzeiro, né? Como o Pedro mesmo diz, a um passo, a uma vitória de confirmar matematicamente esse acesso à elite do futebol brasileiro. Quando a gente parecia, né, que o resultado ia se encaminhar para o empate, 0-0, teve pênalti perdido, inclusive do Anselmo Ramon, o Cruzeiro foi lá com o Stênio e Bruno Rodrigues, garantiu mais uma vitória aí na competição. Está muito perto, inclusive, de garantir um feito histórico. Faltam apenas 4 adversários para o Cruzeiro vencer e conquistar aí a marca de vencer todos os times da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é algo inédito. O Cruzeiro já fez isso também na Série A em 2013 e está muito perto de fazer também na Série B. Algumas equipes como Corinthians, por exemplo, já chegaram perto de alcançar essa marca, mas acabaram tropeçando, ou seja, o Cruzeiro tem essa chance de garantir aí esse feito. O Cruzeiro quer a melhor defesa, o melhor ataque, tem o melhor aproveitamento como mandante, como visitante, vai quebrando recordes e mais recordes aí nesta competição, líder isolado com 65 pontos, e o técnico Paulo Pessolano também, né, mexeu bastante nessa equipe, deixou jogadores importantes como Edu, Jajá, o próprio Matheus Bidu e também o Zé Ivaldo em Belo Horizonte.
E aí, a gente ficava nessa expectativa de uma equipe um pouco mais fraca, mas não foi isso que a gente viu. Pesolano montando muito bem. Quando saiu a escalação, a gente ficava naquela dúvida se seria uma linha de 4, ele manteria o esquema com 3 defensores. Ele realmente manteve essa linha aí de 3, com o Giovani Jesus jogando um pouquinho mais recuado aí na defesa, e o setor ofensivo, que tinha 4 atacantes a princípio, ele mudando um pouquinho. Então o Pesolano montou mais uma vez a equipe, por mais que faltava algumas peças, com uma linha de 3, como ele gosta de jogar. E a gente vai escutar aqui agora o autor do gol, Bruno Rodrigues, o atacante, falou um pouquinho aí sobre esse golaço que ele marcou contra o CRB e da gratidão que sente pelo bom momento no clube. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus pelo que eu estou vivendo aqui no Cruzeiro, num grande clube. Agradecer também o grupo, como eu já falei várias vezes, me recebeu super bem. E agradecer a confiança do Paulo, né? Que é muito importante. E só tenho que agradecer o apoio dessa torcida, que está em todo lugar, é impressionante. Então agora é descansar, porque a gente tem um jogo muito difícil na quarta-feira. Então muito feliz, agora é descansar. E aqui é Cruzeiro. E esse gol aí? Esse gol aí vai pra minha família, pra minha esposa Luana. Muito feliz, velho. Muito feliz pelo que eu tô vivendo. Minha família tá lá em Belo Horizonte, então é só mandar um beijo pra eles. Tô muito feliz. E é isso aí, aqui é Cruzeiro. Vamos! O técnico Paulo Pesolano falou da final de quarta-feira contra o Vasco e também respondeu se vai ser o jogo mais importante da sua carreira como treinador. Não, na verdade, o dia mais importante da carreira é cada jogo. Porque se nós, cada jogo, cada treino, se nós não hubiéramos feito tudo o que fizemos, esse dia não vai chegar. Então, sim, é um dia importante quando logremos o ascenso matemático, sem dúvida, porque você fecha o objetivo mais importante que tinha no ano, né? Então, sem dúvida, vai estar essa alegria e isso por dentro de que logrou o objetivo mais importante. Mas não é o dia mais importante, vai ser um jogo mais, um dia mais. Mas quando falamos de 2 times grandes, importantes de história, é um clássico, obviamente que é um jogo diferente. E vamos sair de novo a jogar na final, como vinimos hoje, a jogar um clássico que é diferente. Jogamos em casa com essa torcida, esse resultado lo temos que ganhar, ¿sí? Com bola, sem bola, colocar a camisa dentro do campo, colocar o coração dentro do campo, mais allá do ascenso, né? São jogos que tem que ganhar, esté onde esté na tabela, assim que vamos a ir com tudo e, se Deus quiser, os jogadores vão recuperar bem e vamos estar preparados para essa final. O técnico uruguaio também falou sobre os jogadores que deixou fora da relação contra o CRB. Sim, primeiro os jogadores que ficaram lá. Algum jogador tem 2 amarelos, ¿sí? Como Bidu e Seibaldo. Eu acho que há jogadores que sabem jogar com amarelo e há jogadores que não sabem jogar com amarelo. Eu acho que há jogadores que podem viajar no dia e jogar, e a los 3 dias jogar, e eu acho que há jogadores que não lo podem fazer. Por exemplo, de Edu, por exemplo, de Bidu também, porque le pode custar caro fisicamente. Así que lo más importante era esos detalles, ¿no? Que puede salir bien, hoy salió bien, mas si perdíamos, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso sí se puede falar bien. Mas lo hicimos también porque estamos convencidos de los jugadores que tenemos en un plantel, que están todos haciendo el trabajo del 100% y estaban todos preparados para jugar este jogo. Porque, como falei, o jogo mais importante não era Vasco, o jogo mais importante era hoje. Hoje jogaram os que eu acho que estavam os melhores para jogar neste jogo, viniendo no voo no dia, voltando no dia, que não é fácil, era diferente. Mas agora vamos voltar e esses jogadores que ficaram lá vão estar melhor fisicamente, estão treinando muito para a final que têm no próximo jogo. Assim que temos 3, 4 jogadores mais frescos para o próximo jogo. E o Pesolano, o que eu achei muito importante aí nesta última fala dele foi ele explicando, né, que tem jogadores que não sabem jogar pendurados, então ele já planejava aí segurar o Zé Ivaldo e também o que estava pendurado, o Matheus Bidu, né?
Matheus Bidu, os dois que estavam pendurados aí com 2 cartões amarelos, pensando no confronto contra o Vasco, e também sobre esses jogadores como, por exemplo, o Edu, que não sabem viajar e jogar no mesmo dia. Não é que não sabem, né? Não teriam condições aí fisicamente para poder fazer isso. O Cruzeiro, já pensando nesse clássico aí do futebol brasileiro, inicia hoje os trabalhos, na verdade iniciou os trabalhos hoje pela manhã na Toca da Raposa 2, e a novidade foi a volta do meia armador aí, o João Paulo, ele que não joga desde a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, retornando às atividades hoje com bola. Pessolano tendo mais um jogador aí aos poucos também à disposição para trabalhar, Pedro. Muito bem, né? Acho que esses jogadores que ficaram de fora no início assustaram bastante, porque a gente sabe que são recorrentemente melhores dos jogadores do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, e é sempre importante que o Pessolano explique, ele fez isso muito bem na coletiva. Quanto ao jogo, o Cruzeiro passou muitas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, né? Mesmo com o CRB perdendo o pênalti, muito mal cobrado pelo Anselmo Ramon, foi quem teve chances um pouco mais claras, né? E aí no segundo tempo, uma tranquilidade um pouco maior, depois principalmente de um ajuste mais tático. Mas mais uma vitória com essa cara de intensidade do Cruzeiro, acredito, viu, Léo? Foi até um bom jogo, né? Um jogo muito movimentado, né? No primeiro tempo, em que o Cruzeiro apresentou ter algumas dificuldades, mas levou outras também ao CRB e não conseguiu abrir o placar, né? Na segunda etapa, e no inicinho, o gol do Stênio, numa bela jogada individual, ele samba ali na frente do goleiro, escolhe o canto e fuzila as redes, mas depois o Cruzeiro até teve dificuldade mais uma vez, né? Começou, parece tirar um pouco o pé, ou o CRB que cresce um pouco. O CRB cresceu depois que levou o gol, e aí o Rafa Cabral teve que aparecer, até elegemos na transmissão melhor em campo. A Rosane até falou do Bruno Rodrigues, a gente deu até uma menção honrosa a ele também. O Lélio falou do Luvanor, justamente por conta da entrega que ele teve, né? Sobre a movimentação dos jogadores de ataque, que vão pra frente, que voltam, auxiliam bastante na marcação. E mesmo quando você mexe no time, quando se perde talvez aquela linha de defesa já conhecida com o Zé Ivaldo, com o Lucas Oliveira e com o Eduardo Brock, não tem o seu artilheiro Edu, o Matheus Bidu, que é um dos principais jogadores do Cruzeiro, aparece com certa constância ali nas titularidades, na escalação titular do Cruzeiro. Mesmo quando não se tem esses atletas, quem entra acaba representando bem, e o Pessolano sempre fala disso, né? Que não tem realmente a cadeira cativa e que o Cruzeiro consegue rodar bastante o elenco. Uma grande expectativa agora fica pro jogo da quarta-feira. Presença do Ronaldo e o Cruzeiro podendo finalmente garantir esse acesso matemático, né? Já garantiu esse acesso até pela média de pontos das equipes que sobem para a Série A, já passou dos 64 pontos, chegamos a falar em um certo momento neste ano de que 61 pontos já garantiria uma equipe na próxima temporada na divisão de elite. O Cruzeiro já passou disso, mas agora matematicamente, de uma maneira muito antecipada, para a próxima quarta-feira pode garantir o acesso. Que os jogadores fiquem menos nervosos, né, do que foi naquele jogo contra o Criciúma, por exemplo, que o Cruzeiro preparou uma grande festa também nos 2 jogos, contra o Criciúma e Operário. E aí no primeiro jogo contra o Criciúma, na sequência de 2 jogos em casa, jogadores muito nervosos, o Cruzeiro jogou muito abaixo da crítica, por pouco não teve a primeira derrota em casa, né? Empatou no finalzinho. E empatou no finalzinho com o Bruno Rodrigues. E por falar em festa, viu, Léo? A gente conversou com o Vinícius Lordeiro e falou que o Cruzeiro está preparando uma grande festa aí para quarta-feira, mas que ele não ia divulgar porque, segundo ele, vai ser uma surpresa aí para o torcedor. Essa festa está programada para acontecer dentro do estádio. Ele falou que fora, em algum ponto específico de Belo Horizonte, não vai ter nada. Essa festa mesmo montada pelo clube será dentro do estádio aí. E o Cruzeiro precisa fazer sua parte, né? Vencer o Vasco, o torcedor já promete mais de 50 mil ingressos vendidos. A gente também tentou uma nova parcial aí de ingressos com o Cruzeiro, mas a resposta que a gente teve é que, como tem aquelas demandas de patrocinadores, também tem a gratuidade, ainda não tem um número definido de quantos ingressos já foram comercializados, mas até amanhã o Cruzeiro vai soltar essa nova parcial. Só um último detalhe com relação ao jogo, Léo: 73 minutos em campo, 32 toques, com 4 passes decisivos e 7 cruzamentos ao todo. Marquinhos Cipriano, finalmente, né? O Pessolano estava guardando ele e não comprometeu, né? Foi bem até o momento em que se precisou dele em campo. Jogador do Shakhtar Donetsk, né? Tava treinando no Cruzeiro desde julho e finalmente conseguiu a sua estreia. E tem uma briga boa ali com o Matheus Bidu, ele precisa representar mesmo, se quer ser um dia titular no Cruzeiro, ou garantir, quem sabe, uma permanência, uma negociação do Cruzeiro na próxima temporada para que ele fique também na Série A, mas é um jogador experiente que pode contribuir muito na esquerda, sim.
Daqui a pouco tem mais Cruzeiro, então, com a Rosane Meirelles, pra gente dar parabéns pro patrão, né? Porque ontem foi aniversário do Ronaldo. Isso. É meio confuso isso. Na quinta-feira será ontem também. foi, na quinta-feira é de novo, porque ontem a data do nascimento, né? 18 de setembro de 76, tá fazendo 46 anos. E aí na quinta-feira, dia 22, é a data em que o pai registrou ele, Léo. Então pode ter aí um presente, não sei se antecipado ou um presente um pouco tardio, atrasado. Na quarta-feira, quem sabe a confirmação matemática do... Destaques finais aqui no Super FC, começando pelo Cruzeiro, Rosane Meirelles. E para fechar então o Cruzeiro, o técnico Paulo Pessolano, que tem à disposição para esta partida contra o Vasco, uma dupla que há um bom tempo não atua junto. William Oliveira e Neto Moura, os volantes da Raposa aí, que durante um bom tempo no início da temporada foram titulares nesse meio campo do Cruzeiro e não atuam juntos, não começam a partida como os 11 iniciais desde a derrota por 3-0 na Copa do Brasil para a equipe do Fluminense. Lá também o William Oliveira acabou machucando o ombro, ficou um bom tempo lesionado. Quando retornou, ou ele ficava suspenso, ou então o Neto Moura não podia jogar porque também estava cumprindo suspensão. Então o técnico Paulo Pessolano pode, quem sabe, colocar esses dois jogadores entre os 11 diante do Vasco. Vale lembrar também que Jajá, Edu, Matheus Bidu e Zé Ivaldo estão à disposição, descansaram na última rodada e devem sim iniciar a partida contra o Vasco. E a gente também está sondando aí sobre essa festa surpresa. O Cruzeiro ainda não divulgou, tentamos contato com a Minas Arena, ainda não foi nada informado, mas o que a gente sabe é que o esquema de policiamento será igual foi contra o Operário, né? Um esquema de clássico para evitar confusões, já que o Cruzeiro pode garantir o acesso nesta partida.